Senhor, nós estamos nas Tuas mãos. Estamos prontos para ouvir a Tua voz. Sabemos que Tu és o Senhor soberano neste lugar. Sabemos que nada disto depende de meros homens falhos. Meros homens que apenas se querem aproximar de Ti, mas ainda assim falhos. Aquilo que Te pedimos agora, Senhor, é que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Que seja o Teu Espírito a falar, Senhor. Contente com cada um dos corações. Contente comigo. E que a Tua palavra fale mais alto de qualquer palavra que saia das nossas bocas. Se a Tua falar, Senhor. Entregamos-nos completamente a Ti, em nome de Jesus. Podem tomar os vossos lugares. Já aprendemos algumas coisas importantes hoje. Amém. Amém. Aprendemos que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo. E porque Ele está vivo, Ele pode transformar o coração de cada um de nós. Mais do que transformar o nosso coração, Ele pode transformar a nossa vida, quem nós somos, e podemos passar a ser pessoas completamente diferentes. Aliás, os testemunhos que nós fomos ouvindo ao longo desta noite comprovam isso mesmo. E através desses testemunhos, nós também já aprendemos hoje. Nós ouvimos o testemunho da Inês e percebemos que Deus pode chamar até pessoas que achavam que tinham que ter uma vida estruturada conforme os padrões daquilo que a sociedade dita que é o correto. Mas Deus também pode chamar alguém que já tem uma vida estruturada, uma esposa, 5 filhos, uma família para cuidar. E uma das coisas importantes que aprendemos também é que esta coisa de servir a Deus, primeiro, não é assim tão romântica quanto parece. E antes de eu continuar a falar e a dizer seja o que for, e para também ser complacente com o meu colega Jonatas, que não gosta quando as coisas são apresentadas pela negativa, vou-vos dizer o seguinte. É verdade aquilo que o Bruno disse. Não é fácil. Mas também é verdade aquilo que ele disse um pouco mais à frente. Vale a pena. Vale a pena. Não há nada mais que nós possamos fazer com a nossa vida que valha tanto a pena quanto fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não conseguimos encontrar satisfação fora do lugar que é a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós conseguirmos encontrar e que achamos que vai haver algum valor intrínseco naquilo que nós alcançamos, sem Deus, não vale absolutamente nada. E desculpem-me ser tão frontal, está bem? Só para dar algum contexto àqueles que não me conhecem, eu já fui conhecendo alguns de vocês, já convivi bastante com o Miguel, também com o Manuel, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou do Porto. Isso significa que aquilo que eu digo normalmente é assim mais frontal, portanto não me levem a mal e entendam o contexto das coisas que eu digo também. Voltando àquilo que estávamos a falar, não existe nada que valha mais a pena na vida do que servir a Deus. E servir a Deus, só para contextualizarmos também o que é isto de servir a Deus. Servir a Deus não é ter uma chamada, ir para o instituto, passar 3 anos depois sair e ir para a obra a tempo inteiro. Também pode ser. Mas servir a Deus é eu perceber que existe algo que me transcende a mim. Servir a Deus é eu reconhecer que sem Ele eu não era nada, mas por causa dele, outros precisam de saber quem Ele é. Mas por causa dele, por causa daquilo que Ele fez na minha vida, não é a minha vida que se torna importante, é a vida dos outros que estão à minha volta. O principal motivo de Deus nos chamar para a luz dele é para que outros saibam que existe luz nele. Ok? E vamos partir deste ponto de partida. Eu sei que ainda não pedi para pôr em nenhum versículo lá atrás, mas vamos partir deste ponto de partida. O ponto de partida é, vale a pena servir a Deus. E aquilo que eu gostava de tratar convosco hoje é, o que é isso de servir? Como é que se faz isso de servir a Deus? Será que isso é mais prático do que aquilo que temos ouvido falar? Sim, é verdade. Servir a Deus é, ok, eu estou na igreja, estou envolvido, estou a participar, eu canto no louvor, ouvimos imensas músicas, ok, há malta envolvida lá atrás, há malta envolvida aqui em cima, vocês têm o vosso pastor que vos motiva a participar. Tudo isso é servir a Deus. Mas será que servir a Deus é simplesmente as coisas práticas que eu posso fazer para Ele? As coisas visíveis que eu posso fazer para Ele? O que é, na essência, servir a Deus? E vamos partir do princípio que servir a Deus
tem mais a ver com os outros do que connosco. Vamos abrir em Romanos no capítulo 15. Vamos ler só os primeiros 3 versículos. E o texto diz o seguinte: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Até aqui. Vamos já começar por definir alguns termos. Eu não quero entrar muito dentro do contexto, porque é a parte que eu mais gosto e depois perco-me, mas é essencial para o texto bíblico nós compreendermos de que é que Paulo está a falar. Paulo está a fazer um contraste entre fortes e fracos. E é necessário entender quem é que são estes fortes, quem é que são estes fracos, e também é necessário compreender a quem é que ele está a escrever. Eu vou tentar fazer isto de uma forma muito breve e resumida. Havia uma distinção na igreja, logo no seu início, entre judeus e gentios. Okay? Judeus, aqueles através de quem tinha vindo o Messias, que estavam habituados à lei, estavam habituados a cumprir os requisitos da lei, e aqueles que agora se estavam a agregar. Isto é a igreja neotestamentária, a igreja pós Jesus já ter ressuscitado, já tinha ido para o céu, a igreja estava implantada, e estes gentios, estas pessoas estrangeiras, estavam agora a agregar-se à igreja. Pessoas com costumes diferentes, com hábitos diferentes, que tinham aprendido a ser comunidade, a ser pessoas, de uma forma diferente do que aqueles que tinham se convertido a partir do judaísmo. E agora há um confronto na igreja. Esse confronto tem a ver com costumes, com práticas, com o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir. E Paulo vai tratar disto em muitas ocasiões. Esta é uma das alturas em que ele não trata dos assuntos diretamente, ele trata as pessoas por fortes e fracos. Ok, eu não quero chamar a nenhum de vocês forte nem fraco, mas aquilo que Paulo vai pedir é muito difícil. Paulo vai dizer àqueles que são fortes para abdicarem, deixarem de lado, deixarem de fazer aquilo que lhes dá prazer a eles. Porquê? Nós lemos no texto. Em benefício daqueles que são fracos. E fracos não tem nada a ver com força física, está bem? Eu já vou dar alguns exemplos para nós compreendermos isto. Mas isto parece-nos altamente injusto. Será que isto é injusto? Então, a pergunta é, eu estou a fazer alguma coisa de errado? E a resposta a esta pergunta, de acordo com este texto, seria não. Não estou a fazer nada de errado. Então, porquê é que eu tenho que deixar de fazer? Então, porquê é que, em benefício de alguma outra coisa, eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu estou a fazer, se eu não estou a fazer nada de errado? Se não estou a fazer nada de errado, eu posso viver o meu cristianismo à vontade. Isto é um dos pontos-chave. Eu posso viver o meu cristianismo à vontade. Eu gostava de vos perguntar, o que é isto de vivermos o nosso cristianismo à vontade? Aquilo que na realidade nós queremos dizer é que nós queremos viver o nosso cristianismo individualizado. Vou dizer isto de outra forma. Eu sou cristão, conheço Jesus, já o sigo, vivo numa relação com ele, íntima, pessoal, os adjetivos que vocês quiserem colocar à frente, mas o cristianismo é meu. Eu vivo de acordo com aquilo que eu considero mais correto. Sabem porque é que Paulo está a fazer esta distinção? Nós já vamos ver isto. Será que no meio deste cristianismo individualizado nós conseguimos ser uma igreja unida? Será que se cada um quiser viver o cristianismo à sua própria forma e maneira, pode existir união? É como se tivesse um nó, várias pontas atadas no mesmo sítio e cada um estivesse a puxar, mas cada um decide para o lado que vai puxar. Então puxamos todos para lados diferentes e o nó não sai do mesmo sítio. E nós já ouvimos hoje, e posso estar enganado, creio que foi hoje, que a igreja é mais do que estas 4 paredes. Mas se estivermos todos no mesmo sítio, porque estamos a puxar todos para sítios diferentes, a minha pergunta é, estamos de facto a servir a Deus? Estamos de facto a servir os outros? Estamos de facto a cumprir aquilo que é cristianismo, mas nós gostamos de dizer que vivemos um cristianismo personalizado e individualizado. Tenho-te a dizer uma coisa. Cristo veio para morrer por ti, é verdade. Cristo veio também para te salvar.
Cristo veio para te mostrar que tu precisas de viver uma vida para Ele. Mas mais do que isso, Ele veio-te mostrar que tu precisas de viver em unidade com uma comunidade para lhe servires a Ele. Isto é muito, muito importante. Ok. Mas parece injusto. E se nós achamos que este pedido é injusto, na verdade nós temos que nos posicionar do lado dos fracos. Eu não estou a referir-me a ninguém, não estou a chamar ninguém de fraco, estou a dizer que nós temos que refletir. E o exercício que vocês devem fazer ao longo desta breve meditação é este. De que lado é que eu estou? E de que lado é que eu me quero posicionar? E se eu estou do lado dos fracos, eu tenho que reconhecer e tenho que me deixar ser ajudado. Já vamos ver isso mais à frente. Então eu tenho que restringir a minha liberdade por causa dos fracos. Qual é a nossa reação? E agora sim, alguns exemplos práticos e a malta lá atrás vai compreender, assim a malta mais nova também vai compreender, coisas que todos compreendemos. Qual é a nossa reação quando a igreja ainda não está tão avançada em algum aspecto quanto nós desejaríamos? Ok, eu vejo aqui que pelo menos vocês têm uma câmara. Quem do departamento de multimédia queria que a igreja já tivesse 3? Hã? Ok. Qual é a vossa reação quando isso não é possível? O que é que vocês fazem? Agora, não estou a fazer a pergunta imediatamente para vocês, está bem? No geral, pensem em situações em que a vossa igreja não está exatamente como vocês queriam que ela estivesse. Qual é a vossa reação? Individualizamos o nosso cristianismo. Se fosse eu a tomar as decisões, nós já tínhamos. Quando for eu a decidir, nós vamos correr atrás e vamos alcançar aquilo que eu acho que era a melhor forma de nós fazermos igreja. Qual é a nossa reação? Individualizamos? Comunicamos? Trabalhamos para isso em conjunto? Qual dessas é? Será que deixamos de servir na área em questão porque nem tudo está de acordo com aquilo que nós queríamos que estivesse? Ou lutamos desenfreadamente para que a nossa vontade seja feita? E aqui eu gostava de parar e mostrar-vos um exemplo. Eu não trouxe o vídeo, está bem, porque achava que não ia ser adequado para este momento. Mas quantos de vocês sabem que houve uma vaca a correr pela segunda circular em Lisboa, no meio do trânsito? Ok? Viram essa notícia? Para quem não viu, literalmente uma vaca passou pelo meio da cidade a correr, atropelou um senhor e uma trotinete e depois disso foi abatida. Quando nós tentamos lutar desenfreadamente por aquilo que nós achamos que é correto, nós saímos do resto da manada e vamos a correr feitos loucos pela segunda circular. Ok? Eu não estou a chamar gado a ninguém, está bem? Mas que vale é que estão acordados, que eu estou a ouvir risos. Quando nós queremos fazer isso, as consequências das nossas ações podem ser mais destrutivas do que benéficas. E eu sei que todas as palavras que eu estou a dizer aqui o pastor Paulo vai me cobrar mais tarde. Se eu não sou capaz de me restringir pelo bem da manada, e agora vou voltar à analogia do gado, está bem? Então eu não sou forte. E aquilo que acontece é que eu enfraqueço aqueles que me rodeiam. Imaginem que numa manada estão lá muitas vaquinhas e bois e de repente saem de manada em que estão protegidas. Se vier um inimigo para as atacar, elas estão num grupo, mas agora de repente surge alguma coisa e cada uma corre para o seu lado. Isoladas, cada uma delas corre mais perigo do que todas juntas. Simplesmente porque não decidiram ficar juntas. E sabem, quando nós nos colocamos do lado dos fracos, aquilo que acontece é que para além das situações que já vêm normalmente à vida da igreja, e para aqueles que servem, vocês já perceberam que algumas coisas não são assim nada fáceis. Quando eu me ponho do lado dos fracos, aquilo que eu faço, em vez de ajudar a resolver essas situações, é dar àqueles que são fortes um bocadinho mais de trabalho para carregarem as minhas inseguranças, as minhas debilidades, as minhas sensibilidades. Mas a igreja é isso. A igreja é carregar esses fracos. E nós já vamos avançar um bocadinho mais. Então, mas porquê é que os fortes deveriam ceder? Porque quando os fortes cedem, não põem em causa a sua própria consciência. Pelo contrário, eles não põem em causa a consciência daqueles que estão mais fracos. Porquê é que na igreja nós não estamos todos ao mesmo nível? Não estamos. Não estamos. Às vezes chegam cá pessoas que entraram pela primeira vez. E o que é que nós vamos fazer? O que é o produto que nós produzimos aqui em cima para essas pessoas?
Nós estamos a comunicar Jesus, aquilo que a pessoa é capaz ou não de compreender. Não, a pessoa já deveria saber mais ou menos isto, portanto eu vou comunicar da forma como, para aqueles que eu já conheço, é aceitável. Ou então, eu vou reconhecer onde estou e vou dizer não, eu preciso de alcançar a todos. Eu preciso de alcançar aqueles que me chegaram pela primeira vez, preciso de alcançar os fracos também. Ok, já chegamos até aqui. Não é justo, de facto, eu ter que restringir a minha liberdade, mas eu até aceito essa premissa. Até aceito que tenho que ir fazer. No versículo 2 diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Isto não é passivo. Cada um agrade, faça por agradar. Isto não é algo que seja passivo. Eu não fico no meu canto e agora, não. Ok, há aqueles irmãozinhos ali de trás, aquelas velhinhas que vêm a dar assim uns beijinhos mais molhados. Elas não gostam que eu use aquela roupa, ou que faça aquilo, ou que fale daquela forma, então eu não vou fazer. Não tem a ver com isto. Isto é passividade. Mas aquilo que nós somos chamados é fazer o preciso contrário disto. Já vou explicar. Nós podemos pensar que tem simplesmente a ver com não fazer para não chocar, mas vamos voltar à vaquinha? Há aquela tal vaquinha que não gosta só de erva, ela gosta de ir ali comer palha. Mas sempre que vai comer palha, as outras criticam e rejeitam-na. Então, o que é que ela decide? Ela pode decidir ser rejeitada, ir comer a palha, ou pode ir para a beira das outras, comer erva, ativamente. Já vamos ver. Proativamente, tu não só abdicas daquilo que tu achas, mas agradas aos outros para bem daquilo que Paulo diz nestes versículos, da edificação. Uma palavra assim muito complicada. Ok? Vou utilizar outra palavra. Construção. Tu abdicas daquilo que para ti te dá prazer, daquilo que te agrada, para fazeres aquilo que agrada aos outros, para construires. E quando constróis, vai ter espaço para tudo. É verdade que isto de construir os outros a custo pessoal é fácil falar daqui. É muito fácil. Mas quantos de nós, e outro exemplo para a malta da multimédia, desculpem, eu estou muito ligado à multimédia, está bem, perdoem-me. Quantos de nós é que estamos dispostos a não ter o nosso setup do próprio presenter à nossa maneira, porque há uma pessoa nova que chegou à igreja, que até tem algum gosto, está agora a conhecer Jesus e nós damos uma oportunidade para servir nessa área e muda tudo. E se calhar a projeção não corre assim tão bem. E se calhar a câmara vai levar mais alguns encontrões porque mudou de sítio e as pessoas não têm assim tanto cuidado e lá vai um encontrão e a gravação treme. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a abdicar daquilo que nos agrada, porque a perfeição na igreja agrada-nos, para incluir essas pessoas? E deixem-me-vos dizer que isto é que é servir a Deus. Servir a Deus não é só eu estar aqui a falar convosco, numa posição que até parece mais alta, mas que eu queria que fosse bem mais baixa. Servir a Deus tem a ver com nós nos fazermos menores, para que outros possam crescer. A coisa mais importante na igreja é que haja crescimento coletivo. Ok. O que realmente edifica na igreja, o que constrói a igreja é a unidade. Se houver alguém que não se sente bem no meio da igreja, toda a igreja vai sentir. Se houver alguém que se sente rejeitado no meio daqueles que a deviam aceitar, toda a igreja vai ser prejudicada. Aquela vaca que corre desenfreada pela sonda circular foi abatida sozinha. Não estou a dizer que vocês vão morrer abatidos na sonda circular. E é interessante porque nós hoje já ouvimos falar do reino. E a música que ouvimos falar sobre o reino dizia: teu é o reino, teu é o poder. Para sempre, amém. Mas o que é isto do reino de Deus? O reino de Deus é completamente inverso aos reinos que existem neste mundo. Enquanto neste mundo, aquele que correr mais depressa chega em primeiro lugar e ganha um galardão maior, porque chegou em primeiro lugar, um prémio monetário, uma medalha, um troféu, aquilo que vocês lhe queiram chamar. No reino de Deus, aquele que chega primeiro fica na meta à espera sozinho e não recebe mais por isso. E mais, arrisco-me a dizer que aquele que chega primeiro não entra. O prémio do reino de Deus não é para o primeiro lugar. Na verdade, nós achamos, ok, então eu tenho que abdicar das coisas que me agradam para benefício da igreja, para crescermos todos juntos, porque esse é o verdadeiro serviço a Deus, ok, eu já compreendi isso.
Estão a reparar pequenos resumos ao longo do tempo? Eu já aprendi isso, mas o que é que isso tem a ver comigo? Na verdade, nós somos chamados a exercer o mesmo tipo, palavras muito caras, a exercer o mesmo tipo de justiça que Jesus exerceu. Na prática, a justiça de Deus está abraçada ao amor e é indissociável. E o amor não é aquilo que nós achamos que é. O amor não é uma aceitação incondicional. Está bem? Nós ouvimos dizer isto muitas vezes, eu queria só deixar esta nota. No versículo 3 diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Nós já vimos que promover a unidade na igreja requer proatividade. Não requer que tu corras mais rápido do que os outros. Na dinâmica do reino de Deus, chegar primeiro só significa que vais ficar sozinho. E na realidade, quem chega primeiro é o mais pequeno. Se quiserem pôr aqui atrás, Mateus 23:11. Jesus vai ensinar. Ele tem esta declaração formidável. Pois o maior de entre vós será o servo. Há pouco, quando eu estava a dizer que a posição daqui de cima não é mais elevada, mas é antes a que está lá em baixo, o vosso pastor é o vosso servo. Ele não é vosso servo no sentido de ele ser vosso criado. Ele assumiu uma responsabilidade perante Deus da vossa vida. E a questão que nós às vezes não conseguimos alcançar é que nós achamos que alguma posição de destaque ou de poder nos traz a nós alguma coisa. Nos traz a nós algum tipo de importância singular. Não. Traz-nos a nós uma responsabilidade sobre a vida de cada um de nós. E eu estou-me a referir ao vosso pastor, eu peço-lhe desde já desculpa, mas estou-me a referir a cada um de vocês também. Vocês que já estão aqui a servir há mais tempo, vocês que já conhecem os cantos à casa, vocês têm uma responsabilidade. Têm uma responsabilidade de cuidar daqueles que chegam à vossa casa. Eu não estou a dar na cabeça de ninguém, estou-vos a incentivar a esta realidade, à realidade do reino, em que vocês são mais pequenos. E vocês fazem-se mais pequenos para servir outros, para que eles possam crescer. Vamos a um pequeno exemplo, vamos fazer um exercício. Há pouco ali atrás eu achava que ia haver pizza, mas não houve pizza, portanto eu trouxe um exemplo com pizza, não para ninguém se sentir mal, mas imaginemos que vocês estão num convívio da igreja. Está tudo a correr muito bem, mas vocês chegaram um bocadinho tarde e as pizzas que haviam na mesa já estão quase a acabar e só há lá 2 fatias de pizza. Só há 2 fatias. Vocês chegaram tarde, tudo bem. E vocês vão muito apressados para ir pegar naquelas fatias de pizza porque estão com fome, passaram o dia todo na rua a evangelizar, glória a Deus, pessoas a aceitar Jesus, vocês exaustos não comeram o dia todo. E vão pegar na pizza, mais 2 pessoas iam pegar na fatia de pizza. Agora ficamos numa situação um pouco complicada, não é? Qual é a vossa reação? O que é que vocês fazem? E aquelas 2 pessoas que iam a pegar nas fatias de pizza eram pessoas que vêm há 1, 2 meses à igreja. Não percebem a vossa dinâmica, não percebem que vocês estão exaustos e passaram um dia complicado, não percebem nada disso. O que é que vocês fazem? Opção 1. Vocês são muito rápidos e pegam na fatia primeiro do que eles e vão para o canto comer para não se sentirem culpados. Número 2. Perguntas. Olha, eu não devia comer umas 3 fatias? Possível, razoável até, não acham? Opção 3. Abdicas e viras costas, como se nem sequer fosses pegar em primeiro lugar na fatia. Opção 4. Pegas num guardanapo, pegas na fatia e vais servir àquele que iria pegar nela em primeiro lugar. Lembrar, isto é muito fácil dizer daqui de cima, mas vocês estão cheios de fome, suados, cansados de um dia intenso a servir a Deus. O que é que vocês fazem? Fazem-se menores? E desculpem, esta é uma expressão que talvez não seja conhecida aqui, mas fazem como se tivessem o rei na barriga. Porque comida não têm. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 10. Eu prometo que estou a terminar, eu sei que já passei o meu tempo há bastante tempo.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma tradução mais para a linguagem de hoje, pondo os outros em lugar de honra. O que é isto de pôr em lugar de honra? É dizer que o outro é mais importante. É honrar aqueles que estão à minha volta. É servir os outros. O que é que o versículo diz mesmo? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor fraternal, primeiro, ele é bidirecional, mas ele requer mais de nós do que dos outros. Amar-nos a nós próprios torna-se fácil em comparação com a tarefa que Cristo nos dá. Cristo dá-nos a tarefa de nós sermos os menores. Ainda querem ir para o Instituto? Estou a brincar. Obviamente vocês querem. Quem tem uma chamada, por favor, vocês devem ir para o Instituto. Já vamos falar disso. A verdade é que este exemplo não é fortuito, nem é um exemplo que cai vazio na Bíblia. Agora vamos voltar ao Senhor Jesus. O que é que o Senhor Jesus fez? O versículo que lemos inicialmente em Romanos 15, no versículo 3, diz que Ele não quis agradar-se a Ele próprio. Quer dizer que o Senhor Jesus preferiu honrar-nos. O Senhor Jesus, o Deus soberano que criou a terra, o céu, tudo que existe, o Deus que me criou a mim, Ele decidiu honrar-me. A fazer o quê? A morrer numa cruz. A morrer como o cordeiro sem mancha, mas que levou as minhas. Ele honrou-me a fazer isso. Como é que eu posso negar fatias de pizza aos outros? Como é que eu posso achar que tenho mais direito a alguma coisa do que o meu irmão? Como é que eu posso não servir o meu irmão? Eu sei, está muito pesado, eu já alivio o ambiente, está bem? Uma das melhores formas de nós fazermos alguma coisa em prol do nosso irmão é a nossa disposição. Nós ouvimos esta palavra ontem à noite. Mas se aquele que é maior, eu tenho vindo a dizer que nós somos os menores, mas aquele que é maior, no versículo que lemos antes em Mateus, é escravo de todos, é o menor entre todos, como é que eu faço isto? Como é que eu aplico aquilo que nós estivemos a falar aqui à nossa vida prática? Porque senão parece quase um bicho de 7 cabeças. Eu já nem sequer quero servir a Deus, porque eu quero comer a minha fatia de pizza em paz. Eu quero poder fazer o meu setup do próprio presenter e ele ficar intacto e toda a gente poder utilizar, mas à medida da perfeição. Eu quero que as gravações na igreja sejam feitas e não haja lá irmãos a darem encontros às câmaras. Eu quero que quando pessoas se convertam e aceitem Jesus, que haja uma equipa de aconselhamento preparada e que cada um saiba aquilo que tem que fazer. Eu quero isso tudo. Aquilo que eu e tu temos que querer é servir o nosso irmão que é mais fraco, porque isso é que traz crescimento à igreja. É isso que traz unidade à igreja. Portanto, o que eu quero não importa, aquilo que Cristo quer é aquilo que importa. E Cristo quer que todos os homens e todas as mulheres saibam o que Ele fez para os salvar a eles. E a melhor forma de eu fazer isto é eu servi-los a eles também. Então, uma das melhores formas de nós fazermos isto, vamos só ler em 1 Pedro 4,10, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Uma das melhores formas de nós fazermos isto é a nossa disposição, a nossa disponibilidade para servir a todos os momentos. A igreja só existe para acolher os fracos. A conclusão a que eu gostava de chegar convosco hoje é que todos somos fracos. Somos fracos na nossa própria forma. Se calhar nós não somos todos fracos da mesma forma. Se calhar eu já estudei um bocadinho mais e já compreendi alguma coisa, mas aquele outro irmão já compreendeu uma outra realidade e uma outra forma e até me pode ensinar alguma coisa. Somos diferentes, mas todos igualmente fracos. A igreja existe para nos acolher. Todos nós que somos fracos. Mas a igreja existe para tornar esses fracos fortes. E esses que se tornam fortes vão começar a servir. Para servirem aqueles fracos que se vão tornar fortes, para eles começarem a servir. Para servirem aqueles fracos que se tornam fortes e começarem a servir. Percebem onde eu quero chegar? Então como é que nós vamos servir? Coisas muito práticas agora.
Se ainda não estás envolvido com a tua igreja, porque achas que não serves bem ou que não tens nenhum talento, estás enganado. Lá no versículo que nós lemos, 1 de Pedro 4,10, diz que Deus deu dons. E Deus não deu dons a alguns, Ele deu dons àqueles que Ele quer usar, e Ele quer usar a igreja. Ele não deu os mesmos dons a todos, quer dizer que nem todos vamos fazer a mesma coisa, nem todos vamos tocar tão bem bateria quanto a pessoa que estava a tocar aqui agora, nem todos vamos ser o Igor, ok? Desculpem referir-vos pelo nome. Nem todos vamos, mas todos vamos servir em alguma coisa que Deus nos vai colocar e nós vamos fazer isso bem, para a glória de Deus, para ajudarmos aqueles que são fracos. Então, se tu ainda não estás envolvido na tua igreja, o meu pedido, e rogo-te não por mim, mas por aquele que te chamou, Jesus, a que te envolvas. A que te envolvas não numa dimensão apenas prática, como quem eu agora vou ter esta tarefa e vou fazer isto bem. Não, na dimensão em que aquilo que tu estás a fazer, estás a servir o teu Senhor. Obviamente que a consequência de estás a servir o teu Senhor é servir aqueles que estão à tua volta e, por consequência, também ajudarem os vossos pastores. Tudo certo, mas estás a servir o teu Senhor em primeiro lugar. Foi Ele que te salvou, foi Ele que te serviu em primeiro lugar. Então, envolve-te na tua igreja, não por mais nada que não seja. Eu quero servir o meu Senhor. Mas eu não sou bom a fazer nada, eu sou tímido. Olha, eu também sou muito tímido, acreditem. Não é de todo... Quem me conhece melhor sabe que falar em público, expor vida pessoal, não é bem a minha praia. Mas Deus se calhar não te quer usar da forma como tu achas que Deus te quer usar. Se calhar não é nisto ou não é naquilo. Ou se calhar tu até achas que não és bom em alguma coisa, mas Deus vai colocar. E uma coisa a que te desafio hoje é que tu possas confiar em Deus para isso. Será que vocês estão dispostos a confiar em Deus? Confiar em Deus nesta dimensão. Reconhecerem que são fracos, em primeiro lugar. Reconhecerem que foi Ele que vos salvou e é por isso que vocês o querem servir. E aí, colocarem-se nas mãos dEle, para que Ele vos possa guiar naquilo que Ele quer que vocês façam. Daqui de cima parece tudo tão mais fácil dizer, não é? Desafio. Fala com o teu pastor. Vê como é que podes ajudar. Se há pessoas que são colocadas por Deus na nossa vida para nos ajudar, para nos guiar espiritualmente, são os nossos pastores. Ok? Fala com o teu pastor. De certeza que ele vai ficar todo contente. E é interessante que à medida que nós vamos servindo na igreja, nós vamos percebendo aquilo que Deus quer de nós. E se calhar entre alguns de vocês vão perceber um pouco mais. Entre alguns de vocês, quando estiverem a servir os fracos, Deus vai vos desafiar a fazerem alguma coisa mais. Alguma coisa, se calhar, que até vocês nunca pensaram. E agora vamos entrar aqui no espectro da imaginação. Quem sabe, se Deus também não te vai chamar para tu abdicares ainda mais. Abdicares dos teus próprios sonhos que tu achavas que eram ideais, mas que, na verdade, eram apenas uma forma que tu achaste que tinhas que construir a tua vida. Um bocadinho à semelhança da Inês. Que tinha que ter aquela vida estruturada daquela forma, mas Deus quer o oposto de ti. Se calhar Deus quer que tu sirvas numa área mais específica. E se isso te acontecer, e eu já fui ouvindo algumas das vossas histórias, e obviamente quem está de fora, é mais fácil nós conseguirmos perceber algumas coisas. E vocês, quando forem a outra igreja, vão perceber isso. É tão notório que Deus tem distribuído dons aqui em Évora. Amém. Glória a Deus. É tão notório que Deus tem distribuído dons aqui em Évora. Deus não está parado nesta igreja. Deus não está parado em vocês, nos vossos corações. Eu vou-vos desafiar que a partir deste momento até ao final, são 3 minutos, que vocês estejam sensíveis ao Espírito Santo. É possível pedir isso? Quando Deus te chamar, seja para o que for, e aqui eu não estou a pedir para que vocês abram as torneiras dos olhos, nem nada disso, isto não é para chorar, isto é uma questão racional. Ou Deus fala ou Deus não fala. Deus não fica num ninho, está bem? Quando Deus falar com vocês, não tenhas medo. Ok? Enquanto cuidas dos outros, Ele vai cuidar de ti e vai cuidar dos teus.
Ele não te vai deixar ao abandono. Ele não te vai deixar sozinho. Ele não se vai esquecer de ti. Se tudo quanto for importante para ti for a vontade dele, tudo quanto é importante para ele é cuidar de ti. E cuidar de nós pode não ser exatamente aquilo que nós pensamos. Nós associamos cuidar a conforto. E às vezes cuidar tem a ver com te desafiar a levar-te a fazer aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer é superior àquilo que tu queres. Ok, eu gostava de terminar da seguinte forma. Não vou ler o texto, vou citá-lo. É o texto de Filipenses no capítulo 2. Diz que Jesus se esvaziou. Não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não teve como intenção ser igual a Deus, para usar uma linguagem mais simples, mas antes esvaziou-se para nos servir como servo. E este sentido de esvaziar é, ele sabe quem é, ele sabe que é Deus, mas ele torna-se igual a nós para nos poder servir. Se não cumprir mais nada, que o objetivo de desconstruir esta ideia que servir na igreja é uma posição de destaque ou superior, serviu completamente o objetivo. Servir na igreja é nós posicionarmos-nos, disponibilizarmos-nos e estarmos na posição ideal para servirmos todos os outros que estão à nossa volta. E sabem que mais? E vou só fazer uma pausa para não me emocionar. É o maior prazer que existe na vida. É o maior prazer que vocês podem ter. É ver a vida de alguém que vocês investiram, que vocês desafiaram, que vocês estiveram a orar e a lutar por ele. Firme no Senhor, a querer servir mais a Deus. E agora é forte. Não é forte por vossa causa, foi o Espírito de Deus que trabalhou, foi Deus que fez tudo, mas vocês tiveram o privilégio de participar nesse processo. Eu vou pedir que fiquem de pé. Vamos fazer uma coisa simples. Eu já repararam que não sou muito dado a puxar pelas emoções ou levar as coisas para uma direção ou para outra. Quem leva quem para alguma direção é Deus. Okay? Se Deus quer usar a pessoa que está aqui em cima, amém, glória a Deus. Mas que seja Deus a guiar-vos agora, até onde Ele quer que vocês vão. Então vamos fazer o seguinte. No nosso lugar, em silêncio, e quem for mais expressivo, seja mais expressivo. Okay? Em silêncio significa falem dentro de vocês e, se for preciso, falem fora de vocês. Mas dentro de vocês, deixem que Deus fale convosco. No sentido de vocês perceberem o que é que Deus tem para a vossa vida. A maior parte de vocês talvez já percebeu que Deus quer que vocês estejam ativos na igreja, que Deus quer que vocês se envolvam e ajudem a alcançar outros e os ajudem a crescer também. Mas se calhar Deus também está a desafiar para algo mais do que isso. Se calhar Deus está-te a desafiar para algo que te mete medo. E medo até ao ponto de te gerar pavor e tu questionares, Senhor, mas isso não traz nenhuma segurança, não traz nenhuma paz, não traz nada. Aquilo que importa não é a paz que nós sentimos. Aquilo que importa é a segurança que Deus traz ao nosso coração, que aquilo é da vontade dEle e nós vamos e fazemos. Então, faz isto. Fecha os teus olhos, fala com Deus e pergunta a Deus, o que é que tu queres de mim? Senhor, nós estamos diante de Ti e queremos nos humilhar. Humilhar-nos ao ponto de sermos mais pequenos que o nosso irmão para o podermos servir. Senhor, humilhados ao ponto de reconhecermos que Tu és o Senhor e não há ninguém acima de Ti. Humilhados ao ponto de estarmos disponíveis para aceitar aquilo que Tu quiseste trazer à nossa vida. Seja isso uma chamada para nós servirmos na nossa igreja mais ativamente, seja isso uma chamada para largar tudo e para te servir a Ti a tempo inteiro. Seja o que for, dá-nos a coragem e a ousadia para aceitar. Com a plena convicção, Senhor, que Tu cuidas de nós. És Tu quem nos sustentas, és Tu, Senhor, que vais à nossa frente e esta obra é feita por Tua causa. Fala ao nosso coração. Mexe connosco. O Espírito Santo tem liberdade. Mais um desafio. De uma forma muito consciente. Se tu percebes que tens que estar mais envolvido, tens de servir mais na tua igreja, levanta o teu braço.
E levantar o braço não tem nada a ver, antes de fazerem alguma coisa, levantar o braço não tem nada a ver com agora o meu pastor vai ver que eu tenho o meu braço no ar e agora eu estou quase comprometido a... Não tem nada a ver com isso. Entre ti e Deus, toda a gente de olhos fechados, compromete-te com Deus. Diz, Senhor, eu sei que tenho que fazer mais. Eu sei que tenho que ir um passo mais além. Eu sei que aquilo que importa são a vida daqueles que ainda não foram alcançados. Aquilo que importa são os outros que ainda não ouviram falar de ti. Aquilo que importa é que todos conheçam o teu nome. Aquilo que importa é que os outros também possam experimentar a salvação que tu me fizeste experimentar a mim. Aquilo que importa é que vidas sejam impactadas. Usa-me a mim para fazer isso. Mas Deus também desafia para ir um pouco mais longe. E entre vocês, se calhar há aqueles a quem Deus já chamou para largarem tudo e o seguirem. E sim, parece uma tarefa gigantesca. Mas falando pela positiva, não existe nada que valha mais a pena do que servir a Deus. Eu não vou fazer nenhum apelo para vocês virem à frente. Vou desafiar ao seguinte. Se isto já aconteceu contigo, por favor, fala com o teu pastor. Simples. Eu sei que isto mete algum medo e ficamos com receio de qual vai ser a reação do outro lado. Quando fui eu estava com muito medo mesmo. E o meu principal medo era o medo de ser rejeitado e de que me dissessem não, eu não vejo nada disso em ti, pensa melhor. Mas sabem uma coisa? O Deus que fala ao nosso coração, o Deus que mexe connosco, é o Deus também que vai confirmar às pessoas espirituais que são os vossos pastores. O Senhor vai à vossa frente e trata do assunto. Vocês não precisam de ter esse medo. Então, quando isto tudo acabar, quando as emoções estiverem no lugar delas e tu possas parar, refletir, tomar uma decisão racional. Racional mexida pelo Espírito Santo, obviamente. Sai do teu lugar, do departamento em que tu estiveres a servir na tua igreja e fala com o teu pastor. E diz, pastor, Deus chamou-me. Eu quero estar mais envolvido na igreja. Eu quero aprender. Eu quero servir a Deus com tudo aquilo que eu tenho e com tudo aquilo que eu sou. Não vejo mais propósito na minha vida sem ser servir a Deus. E para aqueles que não é exatamente largar tudo, Deus chama-nos a sermos cristãos a tempo inteiro. Deus chama-nos a servirmos a Ele, onde quer que nós estejamos, a fazer seja o que for que nós estejamos a fazer. Uma expressão que eu gosto. Eu estudei gestão, uma expressão que eu gosto. Eu sou um servo de Deus a tempo inteiro, que giro alguma coisa para me sustentar. Então coloca-te também diante de Deus. Entrega-te a Deus. Que no teu espaço de trabalho, que nas pessoas que te rodeiam, tu possas ser este servo que se faz mais pequeno para servir os outros. Para que eles possam ver Cristo na tua vida. Amém? Amém? Podemos tomar os nossos lugares.